você, Tribuna Livre chegando, sexta-feira, 16 de maio de 2025, estamos ao vivo aqui na Rádio América 107,1, transmitindo hoje aqui do estúdio da nossa querida Rádio América, né, gente? Estamos também na TV Horizonte, canal 30, lá no YouTube da TV Horizonte também você acompanha esse programa ao vivo, tá bom? Ó, eu sou Juliana Lima, hoje é dia da gente falar sobre direito de família. Você tem alguma dúvida? Pensão alimentícia, divórcio, casamento, união estável, guarda de filhos? Gente, ó, hoje é dia de você responder todas as suas dúvidas. A advogada Camila Dias, especialista em direito de família, vai estar conosco daqui a pouco, no terceiro e no quarto bloco, a partir de 11h30, respondendo todas as suas dúvidas. E você ainda pode mandar a sua pergunta. 994122179 é o telefone que você fala com a gente aqui no Tribuna Livre. Pode mandar seu abraço também, seu bom dia, igual meu querido José Jorge Pereira, Antônio Marcondes também, já tá mandando aqui pra gente o bom dia pra mim e pro Leonardo Apolinário. Leonardo, bom dia, Ju! Como vai? Sextou? Sextou, graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente tá liberado pra sextar de fato, bora né? Lá, né? Bora lá. E vamos começar, meu povo, Tribuna de hoje? Olha só, nós vamos começar falando sobre informações para você que precisa vacinar contra a gripe, viu? Nós estamos num momento difícil na nossa cidade, com aumento de doenças respiratórias. A Prefeitura de BH está promovendo ações de prevenção a doenças respiratórias com a população em situação de rua. Quem chega agora com as informações é o repórter Newton Lopes. Belo Horizonte registrou hoje a menor temperatura do ano. Às 4 horas da manhã, a capital marcava pouco mais de 12 graus na estação do Cercadinho, que fica na região mais alta da cidade. Com a queda nas temperaturas, a Prefeitura de Belo Horizonte intensifica ações para o atendimento de pessoas em situação de rua. A distribuição de cobertores e vacinação contra a gripe das pessoas em situação de vulnerabilidade são reforçadas na capital. Além disso, equipes da abordagem social dão encaminhamento dessas pessoas para unidades de acolhimento, como abrigos e albergues. Outras ações do Executivo nessa temporada de baixa temperatura é a adequação do cardápio nos restaurantes populares de Belo Horizonte, com a inclusão de pratos quentes no cardápio para atender os usuários. Vale destacar também que neste sábado, dia 17 de maio, 5 postos de saúde estarão abertos em Belo Horizonte para o atendimento exclusivo de pessoas com sintomas de doenças respiratórias. Os centros de saúde nas regionais Barreiro, Nordeste, Norte, Oeste e Venda Nova vão funcionar das 7 da manhã às 7 da noite. Além do atendimento aos pacientes, as unidades vão oferecer vacinas contra a gripe para o público a partir de 6 meses de idade. Repórter Newton Lopes. Maravilha, obrigada, Nilton. Olha só, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, visitou ontem aqui a Rede Catedral de Comunicação. Conversou com o repórter João Eduardo Santana, fazendo um balanço aí dos 5 meses de mandato à frente da prefeitura. Vamos acompanhar. Prefeito, contando com a morte do prefeito Fuad, a sua posse e todo o governo, já são aí 5 meses de um trabalho seu frente à Prefeitura de Belo Horizonte. Quais os avanços aí, o que você pode elencar para o ouvinte, para o telespectador do Tribuna? Nesses meses o que eu destacaria são os frutos que a gente já vem colhendo, né? Belo Horizonte colheu esse ano, frutos do trabalho que foi feito pelo Fuad, no que se refere, por exemplo, ao combate a enchentes. Nós tivemos chuvas fortes em Belo Horizonte esse ano, assim como tivemos em anos anteriores, mas não tivemos os mesmos prejuízos que tivemos em anos anteriores. Então isso já é uma mudança positiva, já se vê que o trabalho que foi feito pelo Fuad, que vai ter continuidade agora conosco, que esse trabalho a gente já vem colhendo frutos dele, né? A gente está muito imbuído de fazer aquilo que o Fuad já pensava em fazer por Belo Horizonte e acrescentar algumas outras coisas. A gestão tem o nome do prefeito, em respeito, em carinho, em admiração que a gente tem pelo Fuad. A nossa gestão é a gestão Fuad Noman até o dia 31 de dezembro de 2028. E a gente, aos poucos, vai colocando as coisas da forma como a gente imagina. Obrigado, João. Juliana, Álvaro Damião, então, continua falando de Fuad Noman, do legado de Fuad, seguindo as obras que Fuad deixou. Não, grandes obras pela cidade, muitas estão para começar.
E nesses 5 meses, né, ele continua dando seguimento aí. Eu fiquei bastante feliz de reencontrar o Álvaro Damião aqui ontem, né? Álvaro, que foi um colega querido durante muitos anos no meu tempo de rádio Itatiaia, Álvaro no esporte, eu no jornalismo, a gente sempre teve uma sintonia boa, uma amizade grande. Mas é isso que você falou, né? Eu acho que o Fouad Noman, ele vai seguir sempre, principalmente nesse mandato do Álvaro agora, né? Até por respeito também, memória, o prefeito Fouad Noman foi um grande nome aqui para a cidade, e o Álvaro segue com esse desafio, né, de continuar com essa missão do Fouad aí, o Fouad que também era como Álvaro, né, sempre falava do amor dele pela cidade de Belo Horizonte. Tem certeza que o Álvaro, com esse carisma dele, com essa capacidade dele de comunicação, de articulação, também vai fazer muito bem para a cidade. A gente deseja um excelente mandato. Vamos acompanhando aqui todas as novidades da prefeitura. Que seja um mandato muito bom, viu? Pessoal, agora vamos falar do MOVE, porque usuários ganham novo acesso em estação de Belo Horizonte. Quem vai falar qual estação que é e todos os detalhes é Janaína Regiane. Usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte agora têm um novo acesso à Estação Diamante pela Rua José Furtado Nunes, número 70, no bairro Diamante. Essa é mais uma alternativa de embarque, já que a estação já tem acesso principal pela Avenida João Rola Filho. Para utilizar o novo acesso, usuários devem ter em mãos o cartão BH Bus com saldo suficiente para uma passagem. Também será aceito o pagamento via código gerado no aplicativo BH Bus+. Vale destacar que esse novo acesso não terá bilheteria para compra de passagem em dinheiro. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 320 mil passageiros passam mensalmente pela Estação Diamante, um dos principais terminais de integração do sistema BH Bus. Repórter Janaína Regiane. Olha só, uma audiência de conciliação tratou do futuro do Hospital Maria Amélia Lins, mas terminou mais uma vez sem acordo, gente. O repórter Giovanni Rodrigues traz pra gente os detalhes. Concluiu sem acordo a audiência de conciliação sobre o futuro do Hospital Maria Amélia Lins. Na audiência desta quinta-feira, o governo de Minas propôs reabrir apenas uma sala do bloco cirúrgico, mas essa proposta foi recusada tanto pelo Ministério Público de Minas Gerais quanto pelos representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Segundo a diretora executiva do Sindsaúde, Neuza Freitas, essa decisão não atende, pois quem mais sofre com esse impasse são os pacientes que estão precisando de cirurgia. Uma reunião tensa com a presença de representantes do governo. Diante dessa única proposta apresentada, nem o Ministério Público, nem os advogados do sindicato aceitaram tal proposta. Nada mais foi acrescentado. Foi mantido a mesma situação e vamos aguardar a próxima audiência no dia 10/6. Como não houve consenso, uma nova audiência foi marcada para o dia 10 de junho, às 17 horas, no Tribunal de Justiça de Minas, onde tramita a ação civil pública contra o fechamento do centro cirúrgico do hospital, que está fechado desde dezembro de 2024. Desde então, os servidores foram transferidos para o Hospital João 23. O impasse envolve a proposta do governo de repassar parte da estrutura do Hospital Maria Amélia Lins para a iniciativa privada por meio do programa Opera Mais. Essa estratégia tem sido criticada por entidades de saúde e pelo Ministério Público. Repórter Giovanni Rodrigues. Esse povo continua lutando, viu? A Neuza mesmo, presidente aí diretora executiva do Sindsaúde, gente, que mulher aguerrida, né? Estão tentando aí manter o Hospital Maria Amélia Lins no mesmo esquema de sempre, né? Subordinado ao governo de Minas, mas sem essa terceirização, né? Sem essa privatização. A gente vai seguindo todos os capítulos dessa novela e trazendo para vocês novidades, desejando força para os servidores e assim, que o melhor seja feito, na verdade, não é isso, Léo? Exatamente, porque desde dezembro de 2024 não é brincadeira não, viu, gente? Agora verdade. você vê 10 de junho que vai ser a próxima audiência, né? Complicado demais. Pessoal, 70 anos da Rádio América, nós estamos na contagem regressiva, viu? Você quer ganhar essa camisa linda que a gente tá com ela aqui? Não sei se tá dando pra você ver Tá vendo direitinho. sim, ué. Olha só, bom, você já prestou atenção que a gente tá com ela sempre aqui durante a semana. Pois é, você pode ter uma, viu? É só mandar o seu nome
e o bairro para o nosso WhatsApp, que é o 99412-2179, ó, 99412-2179. Daqui a pouco nós vamos exibir o vídeo da Cleidmar Gonçalves, a nossa querida ouvinte, lá de Nova Lima, na região metropolitana. Ela fala da história dela com a rádio. Você também pode mandar o seu, que nós estamos aqui esperando, tá bom? E vai mandando sua pergunta aí sobre direito de família, gente. Daqui a pouco a advogada, a doutora Camila Dias, especialista em direito de família, vai estar conosco aqui. Mandar uns abraços, meus queridos aqui, ouvintes. Ó, a Sônia Maria tá dizendo: ô, Juliana, bom dia, paz e bem, ótimo dia, abençoado final de semana, Sônia lá do Palmital. Ivana tá falando: Juliana, como eu sugeri, aniversário da Rádio América, marca um programa com seus ouvintes, telespectadores. Ô, Ivana, seria um prazer, viu? Já passei essa sugestão aí pra diretoria da rádio, tá? Ivana tá falando aqui, daqui uns dias, Juliana, envie seu vídeo. Manda logo, Ivana, tô esperando. Shirley Aparecida também mandando um abraço. Maria Aparecida também mandando um bom dia pra mim, pro Léo. E a Valda Natalina falando aqui, ó, bom dia, tô aqui sempre na escuta. Não mando mensagem, mas não largo vocês não, viu? Beijo, Ju, beijo, Léo. Por favor, hein, me abandona não. A gente vai pra um rápido intervalo, voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre. Sextou, minha gente, 16 de maio de 2025. Vai mandando a sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp 994122179. Seu vídeo contando a sua história com a Rádio América. Estamos aí nos 70 anos da Rádio América. Quer ganhar a camisa? Manda lá pra gente seu nome, seu bairro, falando: eu quero a camisa da Rádio América. Minha querida Flávia Santos, lá de Londres, queridíssima. Beijo, Flávia, mandou uns bombons pra mim, delicioso aqui esses dias. Flávia tá falando aqui: ô, Juliana, eu tô querendo elogiar a rodoviária de Belo Horizonte. A Flávia tá pedindo pra gente fazer uma matéria lá. Vou dar spoiler aqui não. Aí a Flávia falando que recentemente eu critiquei a rodoviária, mas tem uma novidade lá que eu gostei bastante e queria elogiar, e que espero que a rodoviária fique realmente nota 10, BH merece. Então vale a pena vocês fazerem uma nova reportagem falando dessas melhorias. Flávia, tá anotado, tá? Vamos fazer assim. Ô, Flávia, beijão pra você, tá? Pode mandar aqui, gente, seu abraço, seu bom dia. A gente tá esperando aqui 994122179 sobre os vídeos. Hoje vamos exibir aqui o vídeo da nossa querida Cleidmar Gonçalves, lá de Nova Lima, falando do amor dela, da história dela com a Rádio América. Beijo, Cleide, fala comigo. Bom dia, Ju, bom dia todo mundo da Rádio América. Quero parabenizar essa rádio que há muitos anos faz parte da minha vida. Eu acredito que deve ter uns 20 anos que eu escuto a Rádio América. Então, assim, são muitos programas que ajudam a gente. Eu lembro desde a época de Dom Serafim, e é desde essa época que eu escuto a Rádio América. Então, assim, são programas que nos ajudam muito, né? Eu escuto a missa todos os dias, depois o Padre Reginaldo, que é uma ajuda que eu tenho diária de palavra, de fé, de ajuda. E depois em Tribuna, que tem essa pessoa maravilhosa que já passaram por vários, né? Por vários apresentadores. A gente aprende a colocar essas pessoas na vida da gente como uma pessoa da família da gente. Quero parabenizar, parabéns pela rádio, parabéns pelos programas. Que Deus possa dar força e saúde para todos, para que essa rádio continue sendo esse bálsamo na vida da gente. Deus abençoe. Grande beijo. Obrigado, beijo, viu, querida. Cleidmar? Muito bem, gente. Agora vamos de notícia, porque atendimento preferencial para pessoa com fibromialgia pode ser votado hoje na Câmara de Vereadores. Quem chega agora é Milene Alves com mais informações.
Uma reunião do plenário está marcada para as 2h30 da tarde na Câmara Municipal de Belo Horizonte para debater 2 projetos de lei. O primeiro tema, que pode ser votado em segundo turno, institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. A proposta é de autoria da vereadora Lloyd Gonçalves, do MDB, e busca garantir atendimento preferencial à pessoa com fibromialgia em órgãos e entidades públicos e privados da capital. Se o projeto for aprovado, as pessoas com fibromialgia, que é uma doença crônica que se caracteriza por dor generalizada e persistente em todo o corpo, passam a contar com os mesmos direitos de pessoas com deficiência, idosos, gestantes e pessoas com criança de colo. Além disso, o PL também orienta o atendimento multidisciplinar a pessoas com fibromialgia, conscientiza sobre a condição e suas implicações e incentiva a formação e a capacitação de profissionais especializados. Já o segundo tema a ser debatido na tarde de hoje quer alterar o Código de Posturas de BH para autorizar publicidade nas laterais de bancas de jornais e revistas. Essa é uma iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Juliano Lopes, do partido POD. Ele defende que a medida resultaria na arrecadação de tributos que poderiam ser investidos em melhorias urbanas, serviços públicos e iniciativas culturais. Os 2 projetos foram aprovados pela Comissão de Legislação e Justiça. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Esse negócio de fibromialgia, o povo sofre demais. Esse projeto é muito bom. Estudantes da rede pública de ensino vão ter aprendizagem avaliada por meio de prova na próxima semana. Quem detalha é a repórter Letícia Bessa. O primeiro simulado do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica 2025, será aplicado na próxima semana, entre os dias 19 e 22 de maio. A avaliação é direcionada para alunos do 5º e do 9º anos do ensino fundamental. O objetivo é diagnosticar o nível de aprendizado dos estudantes em língua portuguesa e matemática, avaliando o método pedagógico aplicado, além de contribuir com melhorias. Os resultados devem ser divulgados no dia 6 de junho. Repórter Letícia Bessa. O Papa Leão XIV oferece mediação para acabar com os conflitos no mundo, viu? Quem traz as informações é a repórter Suzane de Oliveira, da FP. Desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica, o novo pontífice tem feito vários apelos por paz no mundo. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. Farei todos os esforços para que esta paz prevaleça. A Santa Sé estará pronta para ajudar a unir os inimigos cara a cara, para dialogarem entre si, para que os povos de todos os lugares possam reencontrar a esperança e recuperar a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos do nosso mundo desejam a paz e aos seus líderes apelo de todo o coração. Encontremo-nos, conversemos, negociemos. Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. La guerra non è. O pontífice recebeu no Vaticano representantes das 23 igrejas católicas do Oriente que estão em comunhão com Roma. Depois de mencionar os muitos conflitos no mundo, o segundo Papa procedente das Américas lamentou a violência, pediu um trabalho intenso pela paz e que as pessoas não sofram deslocamentos forçados. E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera. Agradeço a Deus por aqueles que, em silêncio, em oração e doação, tecem fios de paz, e também aos cristãos orientais e latinos que, sobretudo no Oriente Médio, perseveram e permanecem em suas terras, resistindo à tentação de abandoná-las. Os cristãos devem ter a oportunidade, e não apenas por palavras, de permanecer em suas terras natais com todos os direitos necessários para uma existência segura. Por favor, lutemos por isso. Diritti necessari per un'esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo. Os cristãos do Oriente Médio são minorias importantes no Iraque, na Síria, em Israel, na Cisjordânia, no Líbano e no Egito. Também há comunidades cristãs no Irã, Turquia, Índia e Paquistão. Presentes no Oriente Médio desde as origens do cristianismo, nas últimas décadas os cristãos foram discriminados por vários regimes nesta região conturbada, e, em alguns casos, exterminados. O Papa tá aí dando seu recado, né? Olha só, dica para o fim de semana, hein?
Você gosta de teatro? Está em cartaz neste final de semana a peça Capítulo 3, Nem Meu Nome Falo Hoje. A atriz Elba Rocha, da Maldita Companhia de Investigação Teatral, chega agora no Tribuna Livre com um convite especial para você. Olá pessoal, aqui é Elba, faço parte da Maldita Companhia de Investigação Teatral. Estou passando para convidar vocês para o espetáculo Capítulo 3, Nem Meu Nome Eu Falo Hoje. É uma peça que faz uma travessia pelo relatório da Comissão da Verdade em Minas Gerais, relatos biográficos de Emeli Vieira Salazar e de artistas do coletivo. Estaremos em cartaz nos dias 15, 17 e 18 de maio, no Viaduto das Artes, no Barreiro, com entrada gratuita e também com intérprete em Libras em todas as sessões. Quem quiser saber mais pode acessar o nosso Instagram, @malditacia, ou o site www.malditacia.com. Vai ser uma alegria, um prazer receber todo mundo lá para essa celebração da vida e da democracia. Um grande abraço, até breve. É isso aí, ó, dica de teatro para você. Então, você que está conosco aqui na TV Horizonte, Léo agora chega com mais uma informação importante. De volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, 16 de maio de 2025. A gente pede, o povo manda, 994122179, você participa aqui com a gente do nosso Tribuna Livre. Já tem gente mandando áudio aqui pra mim, ó. Quem que tá falando aqui agora? Jussara. Jussara tá falando, ô Juliana, parabéns pra Rádio América, pra redação, pra todos vocês, viu? Tá tudo bacana. A Flávia também mandando aqui, Gilberto Paulo Silva. E você pode mandar sua pergunta sobre direito de família, 994122179, que a gente está recebendo uma convidada super especial, não é isso, Leonardo? Exatamente. Nós estamos aqui hoje recebendo a advogada especialista em direito de família, Camila Dias. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Leonardo. Pode chamar de Léo? Pode chamar de Léo, melhor. Obrigada. Mais fácil. Bom dia, Juliana Lima. Bom dia. A quem eu chamo de Ju, viu, gente? Só para os íntimos. Então é Léo e Ju. Léo e Ju. Isso. Ô, doutora, hoje vamos falar mais uma vez sobre direito de família, né? Essa que é uma das especialidades do direito, que eu costumo dizer o seguinte: direito de família só sente quem tá com um problemão nas costas, né? E os BO é grande demais, né, Camila? Nossa senhora, só dá valor quem precisa mesmo, né, Juliana? As pessoas não têm consciência que não existe CNPJ forte com um CPF fraco. E aí deixam a família para segundo plano, tanto na questão de presença familiar, quanto na questão de cuidados jurídicos e preventivos em relação a tudo isso. É, maravilha. E temos pergunta, né, Léo? Temos perguntas, então, doutora. Tem uma pergunta já sobre divisão de bens no divórcio. Certo. Olha só. Manda. O Geraldo, lá de Santa Luzia, o Geraldo dos Santos, ele está perguntando: como funciona a partilha de bens nos diferentes regimes de casamento? Comunhão parcial, separação total. E aí ele pergunta no caso de bens adquiridos antes do casamento ou heranças. Tudo vai depender, Geraldo, não é? Isso, Geraldo. Tudo vai depender, Geraldo, do regime que você escolheu quando foi se casar. Nós temos 4 regimes de bens em vigor no Brasil. Na verdade, existe até um 5º, que é uma novidade. Nós temos o regime da comunhão universal, que era muito adotado antes da década de 80. A pessoa não sabia qual que queria, ia lá no cartório, universal. Esse, Leonardo, divide tudo, até herança. E divide os bens e divide dívidas também, viu, pessoal? É importante isso, né? Isso. Hoje, o em vigor no Brasil é o da comunhão parcial de bens. Quando a pessoa não sabe com qual regime ela quer se casar, chega lá no cartório, moço, quer casar, fazer os proclamas. Aí é o regime da comunhão parcial de bens. Partilha-se tudo que foi adquirido na constância do casamento. Ou seja, Leonardo, não se partilha aquilo que foi comprado antes. Mas como é que faz, doutora Camila, com o imóvel financiado? Partilha-se as parcelas pagas durante a união. Então, Léo, você vai casar. Aí, só que você namorava ainda. Em breve, viu? Vai? Ó, a consulta aí, gente. Mentira, brincadeira. Então, o Léo vai casar. E aí, ainda não sabe qual regime de bens, mas já comprou lá o apartamento dele financiado.
deu entrada, pagou lá umas 20 parcelas antes de casar e vai pagar as outras 400 e não sei quanto, que eu sou péssima em matemática assim de improviso, depois do casamento. Não desejo isso pra você, até mesmo porque você vai fazer o pacto antinupcial, que eu já tô sabendo. Então, se acontecer do Léo se separar durante 5 anos de união, dá 120 parcelas, essa conta eu já decorei. E aí ele vai partilhar essas 120 parcelas somente. Fundo de garantia, doutora, partilha? Se o período aquisitivo do fundo de garantia coincidir com o período em que você esteve casado, pela comunhão parcial de bens, partilha. O outro regime que existe é o da separação convencional de bens, e esse aí só é válido se você faz o pacto antinupcial. O pacto antinupcial, que é uma escritura pública registrada no cartório de notas, não é no cartório de registro civil, ele dá a validade para o regime da separação convencional de bens. E existe o regime da separação obrigatória de bens, que é aquele previsto em lei, quando, por exemplo, você é casado, se separou, divorciou, mas ainda não fez a partilha dos seus bens, não partilhou nada, mas vai casar de novo. Aí o seu regime é o da separação obrigatória de bens, até que a partilha seja resolvida. Para terminar, que eu sei que o tempo do rádio é curto. Separação dos aquestos, que é um palavrão esse nome, né? Separa-se o quê? O povo casa e aí na hora da separação vai ver o que tem, o que não tem, e aí separa o que sobrou desse casamento. E o regime híbrido, que é a novidade. Esse regime híbrido, ele é definido de acordo com o pacto antinupcial que você for fazer. Então, vamos aproveitar e falar desse pacto antinupcial. Nós estamos aí no mês das noivas, só pra gente lembrar aqui, ó. 2024 foram realizados 921.412 casamentos no Brasil. Mês das noivas, maio. Para quem tá querendo casar agora, doutora Camila, pacto antinupcial é imprescindível, não é mesmo? É imprescindível. Só faz pacto nupcial, Juliana, aquelas pessoas que pensam fora da caixa. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Principalmente pessoas que namoram ou que estão noivos. Como é que eu vou chegar para ela e falar sobre pacto antinupcial? Ela vai achar que eu não a amo. Não é isso, gente. Isso é prova de amor. Pacto antinupcial é prova de amor. Sabe por quê? Porque é quando vocês estão felizes e a situação antinupcial, aquela preparação para o casamento, é o momento em que as pessoas estão felizes, conversando ali. Qual que vai ser a cor da toalha da mesa da festa? Qual que vai ser a cor da flor que vai enfeitar a igreja? Com qual padre que eu vou querer casar? Então, discute sobre tudo, menos sobre o futuro. E o que é mais importante você conversar, neste momento do noivado principalmente, é sobre o seu futuro. Se algo der errado, como que a gente vai querer resolver isso? Coloca no pacto. Se a gente tiver filhos, qual é a educação que eu vou querer dar para meus filhos? Por exemplo, até semana passada, Juliana, é uma novidade, o meu marido era policial militar. E aí, eu vou querer que os meus meninos estudem no colégio da Polícia Militar ou eu vou querer que os meus meninos estudem numa escola particular? Isso tudo pode ser colocado num pacto. Nossa, doutor, mas precisa de pacto para isso? Precisa, sabe por quê? Porque na hora do fight, na hora da briga, as pessoas não raciocinam. E aí se ofendem e um problema que era desse tamanho, ó, vira um negócio gigante que pode até terminar no que é de pior numa relação familiar, Juliana, que é o divórcio. É interessante, viu, doutor? E agora, e o contrato de namoro também, que hoje está sendo cada vez mais comum? Isso, o contrato de namoro também é só mesmo para quem pensa fora da caixa. É assim, para que serve o contrato de namoro? Para proteger o casal de uma união estável não combinada e não desejada. Por exemplo, você tá lá, Léo, namorando. Tem quanto tempo você namora, Léo? 3 anos. 3 anos. Sua namorada dorme na sua casa, Léo? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Ela pode vir alegar... E você já comprou seu apartamento, Léo? Estamos procurando já. Ó, aí você vai e compra, só no seu nome. E vai que esse trem dá errado, você não casa. O fato de você comprar o apartamento no seu nome, compondo renda com ela estando dormindo na sua casa, não sei se ela tem muito costume de comprar pela internet e se na casa dela tem gente o dia inteiro, mas vai que ela dá o endereço da sua casa. Você está dando a ela, sem perceber, os requisitos da união estável. E como se livrar disso? Como se prevenir disso? Contrato de namoro, com todas as cláusulas que não infringam a lei. É possível colocar cláusulas sobre quem é que vai dar faxina todo dia? Não é possível,
Porque se isso se assimilar ao trabalho escravo, é contra a lei. O trabalho escravo é contra a lei, então não vai. É possível colocar, por exemplo, que ela vai ser obrigada a tomar cerveja com você todo final de semana, se ela não quiser? Não é possível, porque bebida alcoólica prejudica a saúde. Mas é possível colocar que durante este namoro vocês vão ter um jantar. Suponha que você seja uma pessoa que trabalhe muito, que não tem muito tempo para o namoro. Sim. É possível colocar que você vai se virar no seu serviço e arrumar um dia na semana para ter um jantar romântico? É possível. Mas qual que é a cláusula mais importante do contrato de namoro? E isso é ouro, Léo. É aquela que diz o seguinte, anota aí, gente. Se porventura a sociedade entender que este namoro é uma união estável, escolhemos desde já o regime da separação total de bens. Ponto. Eita, nós. Eu conheço amigos que já fizeram isso, viu, Juliana? E na hora de desfazer foi a maior confusão, o maior BO, viu, doutora? E se não tivesse contrato ia ser pior ainda. Super necessário. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Doutora Camila Dias, advogada especialista em direito de família, continua conosco aqui no Tribuna Livre no próximo bloco. Você pode continuar mandando a sua pergunta aí pra gente no 994122179. Pode perguntar aí de contrato de namoro, união estável, divórcio. Nós vamos falar agora no próximo bloco também sobre pensão alimentícia, importantíssimo. Então sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, 16 de maio de 2025, 11h44 agora. Hoje estamos falando aqui sobre direito de família com a doutora Camila Dias, advogado. Vai mandando a sua pergunta aí, 994122179. Ô, gente, os ouvintes estão tão queridos aqui quando a gente está na rádio. Rosângela tá mandando um abraço aqui. Já vou fazer sua pergunta para Camila, viu, Rosângela? E tem um áudio delícia aqui da Jussara. Vamos ouvir. Ô, Jussara, fala comigo. Bom dia, com alegria. Eu fico feliz de ter a Rádio América para que eu possa ouvir ela todos os dias. Programação, gosto muito de todas as programações. E especialmente hoje, melhor ainda, né? Ganhar uma camisa da Rádio América vai ser... Vou ficar muito alegre. Obrigada por essa oportunidade. Faça como a Jussara, viu, gente? Você ainda pode mandar sua dúvida sobre divórcio, pode mandar sua participação aqui com a gente. Nós estamos aqui esperando, viu? O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 994122179. Ivana Volpone, querida, falando assim, doutora Camila maravilhosa. Ô, gente, obrigada! O povo tá adorando aqui, ó. Vânia tá falando, bom dia, doutora Camila, aqui é a Juliana. Outra Juliana... Tá a Vânia aqui pra mim, aqui é a Juliana. Meu irmão ficou viúvo há 4 anos. Agora está num relacionamento e quer casar no civil. Ele recebe aposentadoria e pensão. Se casar novamente, ele perde a pensão? Muito obrigada. Essa pergunta deve ser direcionada para um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Porque as regras do direito previdenciário, elas se comunicam sim com o direito de família. A questão que você tem que analisar aí em relação ao direito de família para isso, Juliana, é a pensão é exclusivamente para ele ou para as crianças, os filhos dele, são menores de idade? Se são menores de idade, já te respondo, não perde. Agora, se for para o seu irmão, te oriento a procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Gente, já estou encaminhando aqui sua pergunta para o meu WhatsApp, querida, porque a doutora Juliana Bento vem daqui 2 semanas e a gente pede para ela poder responder, que ela responde sobre direito previdenciário, tá bom? Ô, doutora, agora uma pergunta, vamos tocar num assunto muito sensível. Traição. Certo. Vamos lá, aqui ó. Quem mandou pra gente a pergunta foi o Lucas Salgado. Ele pergunta assim, em casos de traição, aí eu vou falar pessoa, tá, gente? Para não falar o culpado ou a culpada. A pessoa culpada pela separação, ela perde algum direito na justiça? Atualmente, Lucas, não se discute culpa na separação. A culpa era discutida até 2010. Não se fala mais sobre culpa. Então, você vai fazer o quê? Para você se prevenir de determinadas situações ou
para que você não saia totalmente destroçado dessa relação após uma traição, você pode prever uma cláusula de indenização por traição no seu pacto antinupcial. Minas Gerais tem uma juíza maravilhosa, na verdade já virou desembargadora, que foi uma das primeiras decisões aqui do estado, que deferiu uma multa de R$180 mil para a prática de traição dentro do relacionamento. Então, assim, há quem discuta sobre perde o direito da casa, perde o direito disso, daquilo, perde o direito de pensão alimentícia. Se a esposa trair o marido e der causa e ela for hipossuficiente, ela perde alguns direitos, sim, relacionados à pensão alimentícia. Os filhos dela, não, que são diferentes, né, Juliana? As pessoas confundem alimentos para os filhos com alimentos para a esposa. São coisas completamente diferentes. Vamos falar desse espinho que é o divórcio. Diz que a gente só conhece as pessoas quando divorcia, né? Olha, eu tenho uma tia Mary, um abraço pra tia Mary, esposa do Titamar. Amo de paixão. Ela fala assim, Camila, a gente só conhece o namorado da gente depois que a gente casa. E a gente só vai conhecer o marido depois que divorcia. Então, assim, é tipo isso mesmo. Eu tenho visto isso muito, muito mesmo nos processos de divórcio e é uma situação muito triste. E o que a gente pode orientar as pessoas que estão aí começando a pensar no processo de divórcio, porque a união está muito ruim, já está acontecendo violência psicológica, né? Já tem gente até que infelizmente sofre com violência física. O que você indica para as pessoas que estão enxergando, principalmente as mulheres, que aquilo ali não vai dar certo, né? Vai acabar. Porque tem coisas que a gente pode fazer antes, necessariamente, propriamente do divórcio, porque fica mais difícil depois, né? Exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: está pensando em se divorciar? Primeira coisa, Juliana, terapia. Terapia para ter certeza do que quer. E nesse meio tempo, enquanto você vai fazendo lá uma sessão por semana de terapia, ou quantas seu terapeuta achar necessário, vai juntando, reunindo provas do seu direito. Documentação. Arquiva contrato de compra e venda de imóvel, arquiva matrícula de imóvel, tente obter informações sobre o imposto de renda de vocês. Vocês declaram imposto de renda em conjunto ou cada um declara o seu? Se for cada um declarando o seu, tente obter as informações do imposto de renda de cada um. Procure ter clareza sobre fundos de investimento. Quem faz investimento? Vocês têm conta bancária conjunta? Vocês fazem investimentos separados? Isso tudo é importante a depender do regime de bens. E tem um detalhe, Juliana. No regime da separação obrigatória de bens, ele pode ser mitigado, em outras palavras, transformado em regime da comunhão parcial de bens, se a parte que está requerendo algum direito sobre algum bem adquirido na constância da união do regime da separação obrigatória de bens conseguir provar que contribuiu financeiramente para a aquisição daquele bem, através da súmula 377 do STJ. A gente fala mitigação do regime de bens da separação obrigatória. Então, agir preventivamente, gente, é o caminho, tanto para o casamento, através do pacto antinupcial, quanto para o divórcio. É possível fazer até, Juliana, acordo para o divórcio antes de se divorciar, antes de se sair de casa, sabe? Então, olha, amor, ou ex-amor. Ex-amor. Camila, nosso casamento não tá legal. Vamos conversar? Vamos. O que você acha que é justo? Isso e aquilo. Vamos pôr no papel? Vamos chamar um advogado para explicar pra gente se isso é possível, se não é? Porque direito de criança, Juliana, às vezes o casal tá com a melhor das intenções, mas tem que ser tudo aprovado pelo Ministério Público. E, por exemplo, convívio alternado não é uma coisa bem vista pelo Ministério Público nem pela Justiça. Mas infelizmente, na maioria dos divórcios, não é tão amigável assim desse jeito, não. E a gente sabe muito bem que às vezes o homem fica perseguindo a mulher, mandando mensagem, fazendo aquele inferno. Fora quando não mata a mulher, mesmo depois de estar 2 anos aí, 3 anos separado. E a gente ainda tem da nossa Constituição de esconder as coisas, né? Não falar que tá namorando, não divulgar as coisas na rede social, como se diz, para esperar aquela poeira baixar. Mas a nossa realidade dia a dia, enfim, não é assim não. Juliana, eu costumo dizer que se as pessoas tivessem a capacidade do diálogo, a clareza, o bom senso e a frieza, não ia precisar de advogado de família. Eu não ia estar aqui dando essa entrevista agora. E assim, as mulheres sofrem as violências psicológicas, mas os homens sofrem também a questão da alienação parental, sabe, Juliana? Existem casos horrorosos, assim,
de mulheres que acabam atrapalhando outras mulheres usando a medida protetiva como forma de alienação parental. Mulheres que não precisam da medida protetiva e inventam história, acionam toda uma máquina pública e contribui para o alargamento, o aumento da fila de espera de mulheres que efetivamente precisam. Então é aquilo, diálogo, saber escutar. E a terapia, Juliana, é que vai ensinar para as pessoas até sobre qual a melhor forma de eu comunicar com o meu marido, que eu não quero mais estar casada, para que não haja briga. É mais ou menos por aí. Complicado. E não, a gente está falando agora, doutora, sobre separação e guarda compartilhada e guarda unilateral. Na prática, como que tudo isso funciona? Hoje, a guarda aplicada no Brasil é a guarda compartilhada. A guarda unilateral, ela é aplicada quando um dos dois não quer a guarda da criança e abre mão. Geralmente é o homem que não tem interesse de exercer a parentalidade e aí fixa-se a guarda unilateral para a mulher. A guarda compartilhada é quando ambos exercem a guarda e isso não se confunde com o convívio, tá? Guarda compartilhada diz respeito às decisões que serão tomadas em favor daquela criança. Eu vou colocar o Heitor no futebol, no judô ou na natação? Guarda compartilhada, ambos decidem juntos. Guarda unilateral, só aquele que detém a guarda é que decide, não precisa pedir opinião pro outro, nem para mudar de cidade. E tem de pets também, doutora? Existe essa questão de pets, a questão de pets é bastante polêmica e existe a questão de guarda dos pets e também de alimentos para os pets. E quando é que se define? Quando o juiz entende que aquele pet não é um objeto semovente, não é uma vaca, não é um cavalo, que é um bem móvel que anda para lá e para cá. O cachorro, sendo entendido como um ente familiar, aí sim se discute questões relacionadas à guarda e alimentos para cachorro, gato e outros pets. Nossa, bom demais! Camila Dias, advogada. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, Vambora, né, Juliana? Falando hoje sobre direito de família, o pessoal gostou bastante. Rosângela tá contando aqui. Juliana, morei com uma pessoa há 10 anos. Pela minha paz, eu saí, fui embora, arrumei um caminhão, peguei tudo. Hoje eu tô em Angra dos Reis, sou feliz, moro de aluguel. É isso aí, Rosângela, a gente tem que ficar onde a gente está bem. Mas se não tem 10 anos, Rosângela, dá tempo de correr atrás disso aí, viu, minha filha? Ô, doutora Camila Dias, mais uma vez, muito obrigada. Ó, gente, acompanha lá a Camila Dias no Instagram, @CamilaDiasAdvogada, tá bom? A gente vai ficando por aqui, agradecer a todo mundo que participou do programa, gente, segunda-feira a gente volta. Vem aí, Rede, né? Exatamente, vem aí o Rede Notícia, que hoje vai falar de golpe dentro de golpe, gente, não tem jeito. Criminosos estão usando as redes sociais para intermediar a devolução de valores. Mais detalhes sobre o reforço da vacinação de gripe no fim de semana. Siga a gente lá no Instagram, @Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. Estamos no YouTube da TV Horizonte, você pode rever esse programa, rever esse conteúdo maravilhoso de direito de família com a doutora Camila Dias, tá, gente? Fomos, ó, Tribuna Livre hoje, apresentação e produção minha, do Leonardo Apolinário, estagiários Luiz Barcelos e Rafaela Bernardes, trabalhos técnicos Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa, Alan Júnior, Guilherme Lohan, coordenação técnica Jefferson Sanches, camarim Ana Flávia Rodrigues, coordenação de jornalismo da Rádio América, Paulo César Jardim, direção da Rádio América, Elanilza Carneiro, direção da Rádio América e da TV Horizonte, gente, Ana Paula Damasceno, direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Fique por aqui, voltamos segunda, né, Léo? Sextou, agora sim, né? Agora sim. Eu tenho mais um tiquinho ainda, gente. Beijo grande, meu povo. Tchau, até segunda, bom fim de semana.